Queridos irmãos, é com muita alegria que queremos começar esse dia, 21 de fevereiro, nessa grande graça de podermos estar na escuta da Palavra de Deus. E o nosso livro de vida, hoje no número 78, vai nos falar que é justamente a humildade que faz a qualidade da nossa oração e da nossa contemplação. É a humildade que faz a qualidade da nossa oração e da nossa contemplação. A atitude de humildade consiste em praticar modestamente as orações ativas, esperando o dom de Deus. Santa Teresa d'Ávila descreve vários graus de oração, entre elas a oração de quietude, que é o repouso em Deus, com o jeito de São João. A inteligência e a vontade não têm mais necessidade de fazer atos particulares, senão o de consentir no esquecimento de si. A oração nos conduz a Jesus só, como Pedro, Tiago e João na transfiguração que viram Jesus só. Retomemos o caminho do início, a leitura da palavra, a meditação, a oração ativa com todas as nossas faculdades. Não nos podemos elevar a nós mesmos à contemplação. É Deus que nos chama por graça, por puro amor. Romanos 9,16 não depende, portanto, daquele que quer nem daquele que corre, mas de Deus que faz misericórdia. O próprio demônio busca dar conhecimentos e sabores, nos diz São João da Cruz. E a contemplação é o fruto da fé viva que se apoia somente nas pessoas divinas. Frei Maria Eugênio, do Menino Jesus, os maiores contemplativos não são necessariamente os que recebem o maior número de luzes distintas sobre Deus, mas que, mais do que todos os outros, eles percebem a transcendência divina na obscuridade dos seus mistérios. São João da Cruz, a chama viva do amor, pede a Deus concedê-lo favores que nem ele tem a faculdade de falar deles e que a parte sensível do seu ser não possa aí participar. Orígenes nos diz, esta união da alma com o verbo é certo que só pode realizar-se se nos deixarmos instruir pelos livros divinos, os quais figurativamente na escritura se dá o nome de poço. Quem quiser vir a esse poço e tirar a água, isto é, meditando a escritura, percebe o sentido e uma significação mais profunda e encontrará as bodas dignas de Deus, pois a sua alma será unida a Deus. Na comunidade, aspiremos a estas graças contemplativas, a de sermos unidos a Deus. Para isso, a Virgem Maria nos ajuda a guardar a palavra de Deus em nossos corações para fazê-la frutificar. Maria é a nossa educadora, ela é a boa terra da palavra de Deus, pois a faz frutificar em plenitude, acolhendo em seu seio a vinda do Verbo. Lucas 2,51, sua mãe conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Então esse número 78 do nosso livro de vida vai ser muito importante porque vai nos lembrar que cada um de nós deve com muita humildade esperar essa graça da contemplação. Não somos nós que podemos arrancá-la de Deus, mas nos exercícios simples da leitura, da oração, da meditação da palavra de Deus, nós vamos esperar esse grande dom que é o dom da contemplação, que é o dom de estar só com Jesus. É como se todos os outros detalhes não fossem mais importantes. Eu agora estou a sós com Jesus, eu contemplo face a face. E agora eu quero mergulhar na divina intimidade com Deus. Não depende daquele que corre nem daquele que quer, isto é, não conseguimos alcançar esta graça de forma voluntarista. Precisamos de mendigá-la a Deus e precisamos de aguardá-la quando Deus quiser. E Frei Maria Eugênio, do Menino Jesus, vai explicar isso muito bem, que os maiores contemplativos justamente não são aqueles que recebem o maior número de luzes distintas sobre Deus, mas aqueles que mais do que todos os outros percebem a transcendência divina na obscuridade dos seus mistérios. Isto é, não é com graças sensíveis que nós vamos alcançar a contemplação, porque justamente não tem nada a ver com a parte sensitiva. É uma graça de união infusa de Deus. E Orígenes vai nos dar essa belíssima imagem do poço, né? Buscar, ir descer ao poço, ter que trazer a água fazendo esforço, até que um momento há uma graça de união. Então, peçamos essa graça de almas contemplativas para a nossa comunidade, com o coração da Virgem Maria, com esse coração de conservar no seu coração tudo o que o Senhor nos diz. Tiago 3, 13 a 18, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom comportamento as suas obras repassadas de docilidade e sabedoria.
Mas se tendes invejas amargas e preocupações egoísticas no vosso coração, não vos orgulheis nem mentais contra a verdade, porque esta sabedoria não vem do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Com efeito, onde há inveja e preocupação egoística, aí estão as desordens de toda a sorte de más ações. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. Um fruto de justiça é semeado pacificamente para aqueles que promovem a paz. Então, o Tiago vai nos lembrar que justamente se estamos centrados sobre nós, sobre tudo que é egoísta, sobre tudo que são invejas amargas, sobre tudo que é orgulho, nós não estamos na vivência da palavra de Deus. Ao contrário, a vivência da palavra de Deus se vê por almas dóceis, por almas cheias de sabedoria, indulgentes, conciliadoras, cheias de misericórdia, de bons frutos, isentas de parcialidade e de hipocrisia. Muito forte essa palavra. Quer dizer que uma pessoa inundada com a palavra de Deus, ela não vai tomar partidos, mas ela vai tentar fazer a conciliação das almas e ela vai viver cheia de um coração de concórdia. Concórdia quer dizer que está dentro do coração e que põe os corações unidos ao coração do Senhor. Concórdia. Salmo 18, a lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar. O testemunho do Senhor é firme, torna sábio o simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração e o mandamento do Senhor é claro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro e estável para sempre, e as decisões do Senhor são verdadeiras e justas igualmente. Que te agradem as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, sem treva a tua presença, Senhor, meu rochedo e meu Redentor. Muito forte essas palavras do Senhor que nos mostram que a palavra de Deus traz a vida de novo e traz um coração simples e sábio. Ele traz a alegria ao coração, ele ilumina os olhos. Quer dizer que a palavra de Deus tem um efeito não só místico e unitivo a Deus, mas ela transfigura a vida de uma pessoa e faz dela uma pessoa capaz de ser presença de Deus no mundo. Marcos 9, 14 a 29, chegando junto a outros discípulos, viram uma grande multidão em torno dos escribas discutindo com eles. E logo com toda a multidão o viu, ficou admirada e correu para saudá-lo. Ele perguntou-lhes: que discuteis com eles? E alguém da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Quando ele o toma, atira-o pelo chão e ele espuma, range os dentes e fica ressequido. Pedi aos teus discípulos que os expulsassem, mas não conseguiram. Ele, porém, respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Levaram-no até ele. O espírito, vendo a Jesus, imediatamente agitou com violência o menino, que, caindo por terra, rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde pequenino, respondeu. E muitas vezes o atira ao fogo ou na água para fazê-lo morrer. Mas se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Então Jesus lhe disse: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino gritou: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entres nele. E gritando e agitando violentamente saiu. E o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitas vezes diziam que ele tinha morrido. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu e ele se elevou. E ao entrar em casa, perguntaram aos seus discípulos a sós: por que não conseguiram expulsá-lo? E Jesus respondeu: esta espécie não pode sair, a não ser com a oração. Muito forte essa passagem de Marcos 9, que vai fazer com que Jesus nos ensine que nós não conseguimos fazer as coisas com as nossas próprias forças. Não é a força voluntarista, eu quero, eu posso, eu faço. Não. Nós devemos rezar e jejuar. Quer dizer, nós devemos interceder, nós devemos pedir que Deus possa agir com poder. E aqui, nesse caso de libertação, Jesus ele age expulsando o demônio que aterrorizava essa criança e que fazia com que ela se agitasse, com que ela se queimasse, com que ela se automutilasse finalmente.
a graça do senhorio de Jesus que vem restabelecer a vida, restabelecer a paz ao coração dessa criança. Esta espécie não pode sair a não ser com oração. Quer dizer que há graças da nossa vida que nós só conseguimos com a graça contemplativa. E por isso que uma comunidade que reza juntos opera milagres. Por quê? Porque o Senhor é tocado justamente com essa potência de irmãos e de irmãs que se juntam para pedir as maravilhas de Deus. Hoje a igreja celebra a memória de São Pedro Damião, bispo e doutor da igreja. Ele nasceu em Ravenna no ano de 1007 e é marcado muito cedo pelo sofrimento porque perdeu seus pais muito novo, foi morar e viver com seu irmão. E no grande amor e acolhimento, São Pedro vai poder discernir a sua vocação. Oração e penitência sempre acompanham a vida de São Pedro Damião. E também ele vai discernir a sua vocação à vida religiosa, entra na ordem dos Camuldolenses, no mosteiro de Fonta Avellana, na Úmbria, onde os religiosos viviam uma vida de austeridade, uma vida eremítica. Diante das regras e do que ele via, era preciso renovar a congregação, mas ele disse, é preciso começar essa renovação por mim, muito importante. Alguém que tem algo para renovar numa comunidade, comece por si, comece dando esse bom testemunho de santidade. E ao se abrir à ação do Espírito Santo, para ser obediente às regras, outros foram se juntando a Pedro, Damião e fundaram outros mosteiros e deram essa contribuição. Então, tornou-se um irmão muito querido e, ao mesmo tempo, atingido pelos açoites das contrariedades e das provações que viveu. E ele diz assim, é preciso louvar a providência que castiga os seus nesta vida, a fim de poupá-los dos flagelos divinos. Abate para elevar, fere para curar, humilha para exaltar. Anote bem essa frase. Abate para elevar, fere para curar, humilha para exaltar. Por isso, façamos bem essa graça de podermos nos deixar conduzir pela providência de Deus e aceitar tudo que não é aparentemente muito doce, mas que na verdade não é para nos derrubar, mas é para nos construir e nos fazer tornarmos santos. Que São Pedro Damião possa rezar por nós e interceder também pelo Festival dos Jovens, tantos jovens com tantos sofrimentos, tantas dores, mas que precisam de experimentar que Deus abate para elevar, fere para curar e humilha para exaltar.